Olá, muito bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes e bom dia aqui à minha convidada que eu já passo a apresentar. E sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Portal das Artes. Eu sou Marika e hoje vou conversar aqui com uma grande amiga. Eu vou conversar com a Isabel Paquete. Ela é uma mulher cheia de garra, cheia de força, é uma grande catalisadora e impulsionadora, digo eu, da mudança de paradigma de educação, não é? Para uma educação mais justa, mais sustentável, uma educação baseada nos valores tais como cooperação e amor. Então, muito bem-vinda, Isabel. Fico com essa apresentação tão recheada de tanta coisa boa com que nós andamos a sonhar há tanto tempo. Aliás, cruzámos precisamente por causa desse projeto da SAFE, não é? A Comunidade Educativa Verde. Sim. Que foi um sonho que não se materializou, mas que deu origem a tanta coisa boa, não é? Tantos encontros, eventos, formações. E foi de certa forma o caminho que nos trouxe até agora, não é? Pois foi. Então vamos falar sobre isso, Isabel, mas talvez vou começar um pouco falando do teu projeto atual, porque tivemos ainda esta semana aqui a nossa semana holística, não é? E tu trouxeste aqui 2 workshops muito interessantes e um deles chama-se Resgatar a Essência. Então vamos contextualizar um pouco o teu percurso da vida, não é? O que é que te traz até este momento e o que é esta questão do resgatar a essência, o que é que esse conceito fala para ti? E é isso, e como é que tu chegas aqui para o resgate da essência? É assim, primeiro do que tudo, eu acho que tenho que regressar à minha infância e à minha criança interior. Eu, desde pequena, calçava os sapatos de salto da minha mãe e improvisava um anfiteatro na escada. E no hall eu era a professora, a educadora. E a educação sempre me fascinou. E eu tinha o sonho de chegar à escola e tornar a escola um lugar de completa felicidade das crianças e dos adultos. Essa utopia não desapareceu em mim, mas teve momentos em que foi bastante frustrante. E de certa forma eu deixei-me ao longo do tempo sempre com entusiasmo de ensinar, porque sempre adorei ensinar. Pronto, depois tu tiraste, tu és professora. Sim, eu fiz licenciatura de Línguas e Literaturas Modernas, ensinei português e francês durante 29 anos, continuo e adoro, mas depois comecei a sentir uma necessidade muito grande de trazer mais, lá está, a minha essência, que tinha a ver com a descoberta de quem somos, com o aprimorar a relação com os outros e com a natureza. E essa necessidade foi crescendo à medida que também fui amadurecendo como pessoa e também fui criando mais experiência na relação com os outros e com os próprios alunos e com os jovens. E depois, pronto, na escola, ao longo dos tempos, fui criando uma série de projetos que me aliciassem nesse sentido. Fizemos o projeto Escola de Paz, Cooperar para Superar, Escola do Amor. Que lindo. E ao longo desses projetos fui sentindo que de facto era por ali. Há cerca de 3, 4 anos, comecei a sentir pessoalmente mesmo um desgaste físico e senti que estava a chegar um momento de parar e pensar o que o meu corpo estava a pedir. E essa paragem fez-me sentir a necessidade de resgatar e de voltar à minha criança interior. O que é que eu queria? Qual era o meu propósito inicial? Então, o resgate da essência fala da criança? O resgate da essência fala do resgate da nossa criança interior, do nosso propósito de vida, quem somos e onde é que queremos chegar. Há uma filósofa que eu adoro ver, que faz parte da Escola Internacional da Acrópole, que é a Lúcia Helena Galvão, e ela diz que nós podemos ver o nosso propósito como a nossa identidade, como se estivesse no horizonte. A Isabel, ou Isabelinha, como me chamavam em pequena, está ali. E
como é que eu posso chegar àquele propósito, como é que eu posso atravessar a minha vida e o que é que eu posso fazer dia a dia até conseguir alcançar aquele propósito. E ao fim e ao cabo o resgate da essência é isso, é procurar quem somos, como é que nós podemos ser valor, soma na vida dos outros, e como é que também podemos ser em relação à natureza uma mais-valia e não um fator de destruição, de desequilíbrio. No resgatar a essência há várias ferramentas propostas de autoconhecimento. A meditação é uma delas, a observação do nosso corpo e escutar o nosso corpo, os rituais de autocuidado. Exato. Que nós esquecemos e que às vezes são colocados como um luxo, para ter um ritual de autocuidado. Às vezes pensa-se que é preciso ir a outro lado do mundo, a um lugar exótico, fazer uma massagem num hotel XPTO. Não, pode ser apenas se levantar 10 minutos mais cedo e fazer uma massagem depois do banho, ou observar o nascer do sol. Exato. Ou chegar a casa cansado e fazer um escaldapés com ervas recolhidas com cuidado, com respeito. E então, no resgate à essência, falámos sobre tudo isto. Depois falámos também sobre o relacionamento com os outros, como é importante honrar os nossos ancestrais e pacificar aquilo que está atrás de nós e que às vezes até podemos não conhecer conscientemente. Depois também olhar para o outro, e eu acho que é um desafio muito grande, mas que é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, e ver que a maior parte das pessoas que nos rodeiam, e sobretudo aquelas que nos incomodam de alguma forma, são o nosso espelho. Exatamente. E que aí é um desafio né? Difícil, mas se nós conhecermos essa ferramenta, pode-nos facilitar bastante a vida e pode-nos promover um crescimento interior. Isso é tal e qual, Isabel. Acho que é uma ferramenta mesmo que nos traz, é assim que eu sinto, muita humildade, porque quando eu olho para outros, vejo algo bom, eu posso agradecer, estou fazendo, as coisas estão correndo bem, estou fazendo um bom trabalho. Mas se eu vejo algo que não seja tão bom, então vou olhar para isso com humildade, não é? Ok, qual a parte minha que ainda ressoei? Exatamente. E não tendo a pretensão de que vai ficar tudo na luz, porque nós temos sombras e temos que trabalhar essas sombras. Claro. E quando deparei-me uma vez, eu adoro ler, e deparei-me uma vez com o livro da Lise Bourbeau, Escuta o Teu Corpo e as 5 Feridas, em que ela traz isso de uma forma muito clara. As formas do nosso corpo, inclusive, têm a ver com as feridas que nós devemos curar. Pois é. Então, fala um pouco sobre isso, é tão interessante. Não sei se sabes isso assim de cor. Eu posso dar alguns exemplos. É assim, isso tem a ver também com o efeito espelho e com a escolha dos nossos pais. Ninguém é vítima, nem ninguém é culpado. Não é? Os pais que nós escolhemos e o corpo que nós escolhemos trazer têm uma missão, é uma ferramenta. E a Lise Bourbeau explica que, por exemplo, quando olhamos para alguém cujas formas são amplamente diferentes, a parte de cima do corpo e a parte de baixo, ou porque é uma anca muito larga, ou porque é uma parte superior do peito muito larga, isso imediatamente nos remete para um corte, um desequilíbrio, que pode ser de sensação de abandono, pode ser de sensação de rejeição. Pois. E se isso não for acolhido, pode se tornar um trauma. Se for acolhido e transformado numa fonte de aprendizagem, claro, transforma-se numa fonte de crescimento. Exatamente. Ao fim e ao cabo é isso. É isso. E é por isso que escutar o corpo, no resgatar a essência, é fundamental, porque nós, por várias razões, mas sobretudo pelas questões económicas, fomos induzidos à ideia de que o nosso corpo, as reações e os sintomas do nosso corpo são vistos quase como inimigos, e é exatamente o oposto. Os sintomas do nosso corpo são despertadores para nós retificarmos, às vezes pequeninos hábitos, pequeninas rotinas, e se nós não ouvirmos, o nosso corpo continuará a despertar o alarme, até que às vezes há alarmes bastante mais dolorosos que nós podíamos ter evitado se ouvíssemos logo. Depois a outra questão, que é tudo o que faz bem ao nosso corpo e a nós é também bom para a natureza.
E portanto só esse sentir, e no resgatar a essência também está isso, que é nós respeitarmos a ciclicidade da natureza e respeitarmos os elementos que são da época, da estação, e observarmos como a natureza nos ensina a respeitar as várias fases da vida. Pois, isso é tão interessante. Sabes o que é que eu sinto? É precisamente esta questão que a natureza é cíclica, não é? Existe um inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, em que há uma morte e renascimento. Mas nós, os seres humanos, por vezes temos esta tendência, queremos só primavera e verão e rejeitamos a morte, não é? Mas também faz parte, e por baixo da terra, não é? Muita coisa acontece, a magia acontece quando aparentemente está tudo parado. Parece que está tudo morto e afinal está a ser preparado um novo nascer, não é? O renascimento. Isso faz-me lembrar outra coisa que é, e já tem a ver com a outra formação e o outro evento que fizemos no sábado, que é a ginecologia natural. E na ginecologia natural há esse paralelo com a natureza e com a ciclicidade da mulher, que é óbvio, mas que parece que de certa forma foi completamente posto de lado, esquecido. São coincidências que são gritantes. O ciclo de uma mulher, o ciclo natural ou mais comum, é de 28 dias, exatamente os dias dos ciclos da lua. As fases da lua são exatamente as fases que a mulher passa no seu ciclo mensal. E tudo isso deixa-nos uma grande, de certa forma, um grande conforto quando nós percebemos que nós, mulheres, estamos em sintonia com Gaia e temos toda esta aprendizagem que pode ser feita apenas com a naturalidade da observação. Agora imagina, Isabel, se ensinássemos isto tudo já na escola. Pois, isso é o outro grande sonho. É assim, começou por isso, exatamente. Porque eu, preferencialmente, dou aulas a adolescentes, percebo, muito já vi Nuno, como sou professora de português e de francês, sobretudo, começa no 7º ano. E muitas das vezes, a propósito dos temas que estavam a ser estudados, quer seja a alimentação, a saúde, a família, a casa, muitas vezes a conversa acabava por entrar neste tipo de assuntos. Claro, e eu sentia que o interesse dos alunos era enorme. E perguntavam muitas vezes, professor, e podemos falar mais sobre isso? E claro que muitas vezes a imposição dos conteúdos, dos testes, da forma como a escola está construída, colocavam um certo entrave. E isso foi uma das questões que me fez começar a sentir algum sufoco entre aquilo que eu sentia, que estava em consonância com o que eu pensava e com o que eu queria fazer e com o que era preciso, porque era aquilo que os alunos desejavam, e de certa forma o molde que a escola está construída mas que está em aberto. Nós todos podemos ser promotores dessa mudança e temos que ser promotores dessa mudança. Temos que ser. E eu resgatar a essência, eu tenho esse sonho e penso que vou ter essa abertura, porque sinto na escola onde trabalho esse espaço. E os alunos têm, por exemplo, a disciplina de educação para os afetos e sexualidade, que é uma área onde perfeitamente se encaixa, quero resgatar a essência, quero a ginecologia natural, e esse é um dos meus sonhos, de facto, levar até às escolas este projeto. Pois é, porque eu sinto também que essa mudança, nós sonhamos começamos com esse teu sonho, que era a comunidade educativa aberta. Éramos um grupo, não é, em que refletíamos muito estas questões e queríamos criar realmente essa comunidade, não é, num sítio específico, mas eu acredito que é assim, espalhando estas sementes por todos nós, que conseguimos fazer e devemos fazer essa mudança, não é, começando cada um por si. Na sala de aula. Sem dúvida, Marica, cada vez vejo mais que é assim. Eu sempre fui uma pessoa sempre quis ter objetivos e correr atrás dos objetivos. E neste momento eu sinto, ouvi uma vez um paralelo, uma história que me deixou bastante a refletir. Uma teoria de que alguém diz que os peixes não nadam. O mar é que se move e os peixes movem-se por causa do movimento do mar. Outros dizem que os peixes nadam e que é o movimento dos peixes e do mar que os faz mover. E então eu transpus isto para a minha vida e pensei, será que eu devo correr atrás dos meus objetivos
ou devo dar um passo, mas também esperar que o universo me proporcione. E há aquele dito que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente. E eu acho que isso também é o que a maturidade nos traz. Porque nós vamos sentindo que quando não é o momento, não acontece, por mais que possamos correr atrás. E a Save, eu acho que deu-me essa lição. Que de facto não era o momento, nem era necessário criar um espaço em particular para isso. O que se pretendia era se calhar criar este caminho que nós fomos criando e este sentir, e agora espalhar a semente de várias formas, variadíssimas formas. Aqui no portal, esta semana, na Semana Holística, de certeza que já foram lançadas várias sementes que agora no inverno não vão ficar muito visíveis, mas vão ficar já a construir alguma coisa que vai brotar na primavera, tenho a certeza. Pois, porque há essa sede em todos nós, não é? Na parte dos alunos, dos professores, de toda a comunidade, não é, educativa, todos sentimos essa mesma sede de algo mais autêntico, não é, algo mais orgânico, em que nós possamos falar do que estamos a sentir, essa conexão com o nosso coração, não só da cabeça. Exatamente. Não é? E sobretudo de uma forma sustentável, porque quando se fala em sustentabilidade, não, e no Resgatar a Essência falamos sobre isso, não é só pensar na sustentabilidade ambiental, é também pensar na nossa sustentabilidade também a nível de crescimento, porque nós muitas vezes pensamos que só nos desenvolvemos e crescemos e aprendemos na altura em que estamos na escola, mas na verdade o desenvolvimento pessoal e conhecermos a nós próprios é um caminho para a vida inteira. Sem dúvida nenhuma. E quando nós descobrimos essas ferramentas, sentimos que de facto há uma motivação para todas as fases da vida. E que de facto, depois de passar a fase madura, a fase adulta, podemos passar a uma fase de anciã, onde a busca pela nossa essência ainda se calhar é mais intensa. E isso também dá-nos uma motivação de vida e um propósito que não acaba com a organização social que nós temos, em que vamos para a reforma, acabamos, ou vamos para a menopausa, deixamos de ser mulheres. Não, se calhar é uma etapa tão aliciante, eu arrisco-me a dizer, e espero não estar a criar uma utopia só porque estou já a chegar a essa altura, mas eu acho que é tão aliciante como as outras fases anteriores, e a natureza também nos mostra isso. Isso mesmo. Porque o outono é fantástico e o inverno, e lá está. É fantástico se nós conseguirmos, mindfulness, viver o momento e não estar a viver o outono e o inverno à espera da primavera e do sol. Claro. E eu penso que isso é o Resgatar a Essência, traz esse reconforto de nós pensarmos que cada momento tem tanta coisa para nos ensinar e que de facto torna a vida entusiasmante todos os dias. É isso mesmo, também, olha, partilho 100% esse teu sentir, e eu sinto muito que essa mudança de paradigma de educação passa muito pelo nosso próprio autoconhecimento, sabes? Precisamente por isso que tu falas, tu resgata a nossa essência, porque eu só posso dar o que eu tenho, não é? Exatamente. E é curioso, por exemplo, eu também faço um trabalho de desenvolvimento pessoal a vida inteira, mas só nesta fase que vem essa vontade de conhecer os meus antepassados, tipo, ok, qual é a família? De onde é que eu venho? Onde é que nasceu o meu pai? Onde é que nasceu a minha mãe? Imagina que eu até hoje nunca visitei esses lugares, é que eu tenho essa vontade. Não sei se tu queres falar um pouco sobre isso, porque há alguns pontos que tu falaste para trás que eu fiquei aqui a pensar, eu quero voltar aí, e uma dessas era esta questão dos antepassados e dos rituais, não é? Sim. É assim, no curso de Ginecologia Natural, quando eu entrei para o curso, o meu objetivo era curar as minhas feridas e entender o que é que me tinha acontecido. E então, e lá está, como tu dizes, nós só conseguimos partilhar aquilo que um lugar onde nós estivemos também, não é? É isso mesmo. E eu estive nesse lugar de uma menina que nunca me foi aprazível a ideia de menstruação, achava um incómodo, queria muito ter uma gravidez natural e tive imensa dificuldade de engravidar. Queria ter um parto natural, tive uma cesariana prematura. E depois chegou a um certo ponto que eu pensei, eu tenho que perceber porque é que isto tudo me aconteceu. E eu tenho que ir à procura disto. E comecei à procura em mim, mas depois acabei percebendo que tinha que procurar muito mais para trás. E a ancestralidade
E há ferramentas como as constelações familiares, como a terapia transpessoal, por aí fora, que dão essa ajuda. E de facto, encontrando esse caminho, conseguimos perceber porque é que chegamos aqui neste momento e o que é que estamos a viver. E conseguimos perceber que aquilo que acontece na nossa vida não é uma obra do acaso, não é o azar ou a sorte, é de facto uma construção que nos permite 2 caminhos: o rejeitar e transformar tudo isso em trauma, o acolher e transformar tudo isso em superação. E eu sinto que já passei as 2 fases. Já rejeitei durante algum tempo, já chorei muito, mas também já decidi em outros momentos superar. E em relação a esta área do feminino, eu decidi superar. E o curso da ginecologia natural fez-me chegar a esse momento da busca. Na ancestralidade, tu vais buscar, se calhar, o porquê e o como é que chegaste aqui, mas depois é em ti que tu tens que resolver o problema. E eu ouvi uma frase das constelações, não me lembro agora o nome dela, em que ela dizia: em mim acaba. Exatamente. E eu tenho esse propósito. Há feridas que eu tenho, que estou resolvendo, que estou a tentar acolher, mas o que eu quero sobretudo é que acabe em mim. E a propósito disso, na ginecologia natural há uma área que me atrai imenso e que tem a ver com a educação e que tem a ver com as experiências que eu tive com os meus alunos, com a quantidade de crianças que nos chegam com problemas de concentração, com autismo, com outros síndromes. E o que é que tu vês como a causa disso, Isabel? O que eu sentia sempre é que isto só pode ter a ver com alguma coisa antes do nascimento. Ou no nascimento. Sempre senti isto, mas não sabia explicar. E hoje, daquilo que eu tenho ouvido, lido, procurado, e inclusive vi, não sei se tu já viste os episódios, não sei se posso fazer publicidade, os episódios sobre o renascimento do parto. Não. Já viste? Não. São brutais, são filmados no Brasil. E falam da violência obstétrica. Mas não é a violência só contra as mulheres, é a violência contra os bebês, aquele ser que acaba de nascer e que é tratado de uma forma tão fria, que é colocado numa balança, que é aspirado, que é etc. E isso, quando eu me apercebi de tudo isso, e durante o curso da formação, eu percebi, pois, eu já sentia isto, mas não sabia explicar o que era. E há um podcast muito interessante, um episódio em que fala o nascimento é a renovação do nascimento é a forma de mudarmos o mundo. Eu acredito não muito tenho nisso. dúvida nenhuma. Eu acredito muito nisso. Eu tirei formação de doulas. Tirei formação de doulas depois de as minhas filhotas já serem grandes. Mas o que eu senti durante essa formação foi literalmente isso. Os meus partos roubados, sabes? Veio esta dor, tipo, ai, não acredito. Mas, por outro lado, vem esta questão da consciência, porque acho que é sempre o primeiro passo, não é? Na cura é acolher. É consciência, não é? Sobre o que é que aconteceu. E depois abraçar, acolher, para podermos integrar tudo o que se passou e passar essa semente para as outras. Então, agora sim, posso também, eu e tu, não é? Passar essa informação para os nossos jovens, para as minhas filhotas. E isso é que importa, não é? Sim, é assim, o partilhar faz-nos curar a nossa ferida também, não é? O sentir que a nossa dor não foi em vão e que pelo menos a nossa dor pode servir para que outros não vivam a mesma coisa. E isso eu acho que é um propósito que nos dá muito alento. E dentro da ginecologia natural há também há pouco perguntávamos os rituais, há uma série de rituais que permitem precisamente ajudar a fazer a consciencializar de todos esses padrões que estão para trás. Isabel, fala de alguns. Por exemplo, nós temos o ritual do fechamento do corpo. Fechamento do corpo. Que é um ritual que pode ser feito precisamente para traumas relacionados com o parto ou com o aborto. Temos o ritual da entrada das novas fases da vida, o ritual de entrada na menarca, para as meninas quando têm a primeira menstruação, o ritual da entrada na menopausa.
Temos rituais de entrada em novas fases da vida, quando mudamos de profissão, quando mudamos de casa, porque isso afeta toda a nossa energia. E, portanto, esses rituais são uma forma de, energeticamente, nós estarmos em consonância com a mudança material que estamos a fazer. Porque acontece como numa viagem. Nós às vezes viajamos, chegamos a um lugar, mas ainda não estamos lá. Olha só. Não é? O nosso corpo já chegou, mas a nossa energia ainda não. E na vida é a mesma coisa. Nós às vezes queremos muito uma mudança, mas a nossa parte energética não está em sintonia com o resto. E então o ritual faz isso mesmo. Faz-nos trazer para aquele momento e perceber quais são as estratégias que nós temos que desenhar para conseguir concretizar essa mudança, essa transição, essa passagem. E traz também essa consagração, não é? Também, a consagração claro, desse momento, sim, que acaba muito a ser um momento iniciático, não é? No caso de menarca ou menopausa ou um casamento ou o que for. E eu sinto que depois antigamente havia muito isto, havia muitos rituais, não é? E nós perdemos esse contacto que também nos traz essa ligação com a terra, com a própria terra, com a nossa existência aqui e agora, filhas e filhos da terra, não é? Até mesmo as relações familiares, se nós repararmos, era muito comum as pessoas se reunirem em família, na natureza, nos jardins, na rua, em círculo, e falarem sobre as questões da família, contarem como é que tinham sido os avós, como é que tinham sido. E essa era uma educação, não era a educação formal, mas era uma educação que passava para as crianças, como é que era o respeito pelos mais velhos, pela história, porque quem teve que passar por determinadas dificuldades até conseguir chegar àquele momento. E tudo isso é uma aprendizagem que nós temos que repor, porque o mundo que nós vivemos agora e a tecnologia são fantásticas. Nós estaríamos aqui agora, nem poderíamos divulgar e partilhar tanta coisa que partilhamos hoje. Mas eu acho que temos que juntar o melhor dos dois mundos. E temos que juntar este mundo, esta parte tecnológica, esta evolução que nós fizemos, que é ótima, mas temos que juntar depois também a outra parte que está a ficar mais esquecida e mais tenue e que é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Olha, Isabel, assim, algumas coisas muito práticas aqui para os nossos ouvintes, não é? Como é que nós podemos trazer alguns rituais para o nosso dia-a-dia? Alguma coisa assim, como é que nós podemos fazer? Tu falaste um pouco essa coisa, chegar a casa, fazer um escaldapés, não sei se tens alguma outra ideia, o que é que nós podemos fazer no sentido de voltarmos a essa nossa essência, de fazer... É assim, ligados à ginecologia natural e à mulher propriamente dita, há rituais que têm a ver com as fases do ciclo. E, por exemplo, um dos que podemos chamar um ritual é também uma ferramenta de autoconhecimento, é o preenchimento de uma mandala. E eu fiz essa proposta no evento. Uma mandala que tem precisamente as informações sobre o estado da lua, no momento em que, portanto, a mandala começa a ser preenchida no primeiro dia do período menstrual e normalmente ou comumente o primeiro dia da menstruação deveria coincidir com o primeiro dia da lua nova. Mas isso não é uma, como é que eu ia dizer, não é uma obrigatoriedade, não é uma regra, mas é uma observação, porque se não coincidir também o nosso corpo está a comunicar alguma coisa. E o preenchimento dessa mandala é feito com o dia do mês, o dia da semana, o dia do ciclo e depois as características e os sintomas físicos e psicológicos que acompanham. E esse preenchimento é feito ao longo de todo o mês e todos os meses. Isso é um ritual que pode parecer um pouco pesado, porque é todos os dias, mas é uma ferramenta que depois, interiorizando, acaba por ser uma ferramenta excelente de auto-observação. Porque nós muitas vezes dizíamos, eu estava naquele dia fora de mim, ou sentia-me tão sensível, mas depois perdemos a noção de que fase foi essa. E porquê? Porque na ginecologia natural fala-se muito de o ciclo, as fases do ciclo como fases de autoconhecimento, em que, na altura da pré-menstruação, tu tens acesso a questões da tua vida e a problemas da tua vida que tu tens vontade de resolver. E por isso é que tu ficas mais sensível e implicas com determinadas coisas. E na altura que
estás no período menstrual é a altura em que tu observas de frente essas coisas e começas a ver como resolvê-las. Para depois, na fase em que estás mais ativa, que é na fase pré-ovulação e ovulação, operas essas mudanças na tua vida. Se tu não tomas essa consciência durante o período pré-menstrual e menstrual e tu pensas que é apenas uma irritação por causa do período, passas adiante e voltas a cair na mesma roda. E então ela fala, nossa professora fala em círculos ou espirais. Se tu consegues sair do círculo e criar a transformação na tua vida, tu consegues entrar numa espiral e vais sempre transformando-te. Se tu ficas presa no mesmo percurso porque, lá está, não observas ou tentas pôr de lado, continuas a circular sempre nos mesmos problemas consoante a fase que estás a atravessar. Então eu diria que o ritual de mapear o ciclo através de uma mandala, e até pode ser de um caderno onde se escreve com pormenor, seria talvez um primeiro ritual que eu aconselharia a qualquer mulher a fazer, e sobretudo qualquer menina, porque depois se tornaria em algo muito habitual. Isso é tão importante. Depois, o ritual do plantar a lua, que tem a ver com o plantar o sangue menstrual, que é alguma coisa fantástica e que está tão longe daquilo que nos foi transmitido. E que antigamente haviam as tendas vermelhas, exatamente, não é isso? Exatamente, as tendas vermelhas e o plantar a lua, claro que, não sei se posso contar brevemente, podemos pensar assim, se recuarmos um pouco no tempo em que as mulheres estavam na agricultura e tinham, vamos recuar muitos séculos atrás, em que a nossa roupa era apenas para nos cobrir e tapar do frio ou do calor, não havia roupa interior, e quando uma mulher menstruava, o sangue corria para a terra. E nessa altura reconhecíamos ao sangue menstrual uma qualidade e uma nutrição e uma ligação à terra que hoje estranhamos imenso. Isto para nós hoje é alguma coisa completamente... E depois criámos uma série de barreiras sintéticas, como são os higiênicos sintéticos, os tampões por aí fora, que são maus para o ambiente e que também fazem-nos mal a nós. Exato. O plantar a lua é todo um ritual que traz uma consciência de que o sangue menstrual é um sangue limpo, com o qual nós devíamos saber lidar de uma forma tranquila, sem qualquer rejeição, de uma forma natural e de uma forma que nos permitisse estarmos ligados a nós próprios e à Terra, sem qualquer sentimento de rejeição. Então eu diria que o plantar a lua era também um ritual mensal que nós deveríamos ter. Depois, falando em rituais diários que poderiam ser aplicados a uma mulher ou um homem, seria o tempo para cuidarmos de nós próprios, com gestos muito simples, como tomar um chá. E o chá não é indiferente qual é a planta que eu vou escolher, porque se eu estou num dia em que me sinto com a minha autoestima em baixo, em que me sinto cansado, derrotado, há determinadas ervas que nos trazem para cima, como são o manjericão, como o alecrim. Se por outro lado eu sinto-me muito excitada, muito estressada, com energia demasiado alta, eu posso encontrar uma erva que me traz, uma planta que me traga calma, que me traga centramento. Eu diria que com as ervas, com as plantas que são fundamentais na psicologia natural, mas que também são fundamentais na vida de qualquer pessoa, poderíamos pensar nos chás como ritual, poderíamos pensar nos banhos de assento, nos escaldapés, que é um ritual que em 20 minutos é feito e é preparado e realizado. Basta ferver a água com mais ervas do que se fosse para um chá normal e depois deitar num recipiente de preferência que não seja de plástico, barro, madeira, louça, e colocar lá dentro os pés, aquilo que os pés suportam, mas o mais quente possível, e ali ficar por 15 a 20 minutos. Se possível, sem qualquer interferência de telemóveis, de outras distrações, ficamos só connosco. E isso é também um momento de meditação e de centramento. Poderia ainda pensar em rituais como massagem, automassagem,
nos pés, para quem gosta de praticar a reflexologia. Sou amante da reflexologia e acho que é um ótimo recurso para tratar uma série de sintomas rapidamente, como uma dor de cabeça, um mal-estar. E pronto, podia pensar fora, muito mais, mas estes são básicos. Claro que sim. Sabes, quando falas desses rituais, o que me vem, a palavra que me vem a mim é desaceleramento. Agora não sei se disse certo. Sim. É desacelerar, sem dúvida. É isso, porque tem a ver com essa consciência da presença de cada momento, não é? E então ter tempo para isso, porque nós passamos a vida a correr, começamos de manhã logo, quando estou a lavar os dentes já estou pensando na minha vida, o que é que eu vou fazer a seguir, e quando estou a tomar um pequeno almoço já estou planeando, enfim, então nunca estamos bem no momento presente. E então quando tu falas, é isso que me surge, é essa presença, e acho que esse também é o poder dos rituais. Eu, por exemplo, tenho um ritual de manhã sempre que eu faço as minhas orações, acendo a vela no meu altar, e eu sinto que quando não faço, a dia é outro. Então sinto que esses rituais trazem essa sacralidade, não é? Essa ligação sagrada que temos com a vida. Sem dúvida. E quando tu falavas aí do tempo do andamos sempre a correr, eu estava-me a lembrar e fiz 3 dias de aulas com esta professora de filosofia que eu gosto muito, Lúcia Helena Galvão, em que ela dizia que o tempo não é como um rendimento monetário que se pode acumular, guardar, investir. O tempo gasta-se. E é preciso nós sabermos gastá-lo exatamente naquilo que nos faz sentido, não é? E a nossa sociedade e a forma como a sociedade está estruturada, não é? Empurra-nos para o multitasking, não é? Temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e nós mulheres somos peritas nisso, não é? Conseguimos conduzir e ao mesmo tempo pensar no que é o jantar e se tem que ir ao supermercado primeiro e portanto, isso parece ser uma capacidade louvável, mas na verdade só nos desconecta. Isso. E nós temos a sensação que somos mais eficientes porque fazemos muita coisa ao mesmo tempo. E é interessante, às vezes dou comigo a pensar, fala-se muito, diz-se muito que os homens, quando vão para a cozinha, são excelentes cozinheiros. Quando se dedicam ao, por exemplo, sei lá, vamos supor, um cabeleireiro, é um cabeleireiro fantástico. E às vezes ponho-me a pensar até que ponto isso não tem mesmo a ver com a capacidade que os homens têm, essa capacidade provada, científica, é muito de foco. Quando estão ali, estão ali. Isso. E nós mulheres às vezes dizemos assim, eu estava a falar contigo e tu não ouviste nada, e criticamos-lo. Estava a fazer uma coisa qualquer e não consegui já ouvir a outra coisa, e nós achamos estranho porque nós conseguimos estar a cozinhar e a ouvir o que os filhos estão a pedir e a fazer não sei o quê. Mas de facto esse foco é a chave para nós não nos desconectarmos e para fazermos bem aquilo que estamos a fazer. Porque de facto o que nós temos que ponderar é o que é melhor para mim? É fazer muita coisa ou é fazer pouca coisa e muito bem, cada uma delas? É dar atenção àquela pessoa em particular. Enquanto estou com aquela pessoa por inteiro, a minha mente, o meu corpo, o meu coração. E depois, isso pode parecer que é uma perda de tempo, porque podia estar a fazer 1001 outra coisa, mas não, porque da próxima vez que eu estiver a fazer aquela ação, eu já aprendi tanto com aquela primeira vez que eu já não vou perder tempo, eu ganhei tempo. Ganhamos tempo. Mas esta noção é difícil de chegar lá. É difícil. Estamos aprendendo. Estamos no caminho, estamos no caminho, no resgate. E isso tudo faz parte do resgate, exatamente. É por isso que estamos aqui, né? Também. Se nós nos ouvirmos, isto tudo nós sabemos cá dentro, não é? O problema é que andamos muito tempo virados para fora, à procura das respostas fora. Quando nós regressamos, centramos, fazemos esse silêncio que tu estás a dizer, essa oração, nós sabemos tudo o que é melhor para nós e conseguimos nos guiar. É isso, olha, que belo isso. Isabel, nós estamos a chegar ao fim do nosso podcast e vou-te colocar ainda aqui uma pergunta que é: se tu pudesses de uma forma mágica colocar uma mensagem na mente inconsciente das pessoas, porque quando estão no inconsciente passa a ser verdade, não é? Então assim à noite, quando as pessoas estão a adormecer, consegue sussurrar uma mensagem que provoca uma maior transformação na vida das pessoas. Quando acordarem de manhã, sentirem essa verdade no seu ser, no seu coração, qual seria essa mensagem? Olha, seria de certeza esta: qual é o meu propósito aqui? Perguntar-se cada dia
qual é o meu propósito e o que é que eu posso fazer hoje para chegar mais perto desse propósito. Porque cada degrau que nós vamos construindo, nós chegamos ao nosso objetivo final. E que o nosso propósito seja sempre alguma coisa que está em sintonia com o nosso coração, que traz fator de soma a cada pessoa com quem nos cruzamos e que traz também bem-estar à comunidade no geral. Eu gosto muito da ideia, que na ginecologia também é passada, de uma organização de sociedade matrifocal, que não é matriarcal, não é uma hierarquia, nem tem a ver com poder, tem a ver com cada um ocupar o seu lugar. Na ginecologia natural fala-se também em sororidade, que é exatamente quando eu ocupo o meu lugar, eu não estou a tirar o lugar de ninguém. E quando eu ocupo o meu lugar, eu também estou a exercer o meu poder, o meu potencial máximo. E quando eu estou a exercer o meu potencial máximo, eu estou a colaborar de uma forma cooperante para que o fruto do trabalho de cada pessoa seja o melhor para aquela sociedade. Então essa seria a minha mensagem, seria acordar e lembrar-se qual é o meu propósito nesta vida. E o meu, penso eu, é usar a educação como uma ferramenta de autoconhecimento e de promoção de relações mais felizes. Agora, isso traz-me mais uma pergunta, mais uma reflexão. Então, esta questão de que o meu propósito da vida está ali um objetivo. E então, e este momento que estou a viver, estou a passar, imagina que esteja a passar por algumas coisas tão difíceis e ainda não tenho tanta certeza o que é que eu quero fazer. Será que isso também não faz parte desse propósito da vida? Como que tu vês essa questão? Ou seja, o que é que eu quero dizer é que eu sinto que tudo faz parte, tudo nos encaminha, não é? E tudo vale por aprendizagens que estamos a adquirir, não é? É como se estivesse a construir-me, não é? Na medida que estou a caminhar. Sem dúvida. Mas é exatamente por isso. Eu vejo o propósito como um gancho que me segura ali, e quando eu estou como se estivesse a fazer uma escalada e eu estou a perder a força e posso cair em muitos momentos, mas se eu tenho o meu gancho e sei onde é que eu quero chegar, qual é o meu propósito, eu consigo me segurar nesses momentos e consigo transpor esses momentos e torná-los em aprendizagem. Se eu não sei aonde é que eu quero chegar, eu hoje quero uma coisa, amanhã quero outra, e o meu caminho torna-se então esse foco, essa direção. Sim. E esse propósito encontra-se dentro de nós, não é fora. Podemos encontrar fora muitas ferramentas que nos transportam para lá. Nos livros, nas leituras, na música, na dança. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos a consciência que a expressão da nossa criatividade, e aqui o que tu fazes é um trabalho brutal, porque o nós trazemos para fora aquilo que temos cá dentro, ajuda-nos a desbloquear os caminhos para chegar ao nosso interior e à nossa essência, e aí sim estamos sintonizados com o nosso propósito de vida. É isso. Olha, Isabel, vamos criar workshops aqui no nosso espaço. Sim, eu estou tão feliz com esta nova parte da equipa já. E então vamos fazer aqui com certeza workshops assim para oferecer para as pessoas que frequentam aqui o nosso espaço. E para outros que hão de vir, não é? Porque as sementes que foram lançadas vão se espalhar, e eu acredito plenamente nisso. Agora estamos precisamente na fase do inverno, estamos a criar, não é? Está tudo a germinar aí por baixo, não é? E temos também que visualizar, temos que ajudar, não é? Depois a energia, nós também conseguimos moldar aquilo que vai acontecer, não é? E portanto a nossa vontade, a nossa energia de sonho, não é? O sonho é que comanda a vida, e nós temos também esse papel, não é? Não temos que ficar só sentados à espera que tudo aconteça, não é? Temos que dar o passo e depois entregar, porque o universo traz-nos sempre aquilo que é preciso acontecer a cada momento. Assim é. Olha, Isabel, quero-te agradecer mesmo muito. Eu que agradeço muito esta experiência e tudo o que estou a viver aqui com vocês. Sim. E quero muito obrigada. E que estas sementes possam germinar em muitos corações, em todas as pessoas que ouviram este podcast. Falamos aqui tantos temas interessantes, e estamos aqui também
para trazer mais conhecimento, que é para quem quer saber. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.